Vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Talvez essa história seja conhecida da maioria, mas é sempre bom nós lembrarmos, recapitularmos. Atos 3, do 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Você pode ficar com a sua Bíblia aberta, se quiser acompanhar o texto aí. O nosso enfoque hoje é no versículo de número 6, onde disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Às vezes você vai ser tomado por um desejo de servir, você vai ser tomado por um desejo de ajudar, de ser generoso, de ofertar, você vai ser tomado por um desejo de fazer o bem, de praticar a caridade. Só que muitas vezes você não vai ter condições financeiras para fazer aquilo que gostaria de fazer. Mas você tem mais do que dinheiro, você tem mais do que palavras bonitas na hora certa. Você tem o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Pedro e João não tinham a esmola que ele queria, não tinham o dinheiro que talvez eles gostariam de ter dado, mas eles tinham o poder do Espírito Santo na vida deles, que fez aquele homem se levantar e andar, depois de toda a sua vida até aquele momento ele ser aleijado. Eu quero que você entenda nessa noite que esse homem, que esse aleijado, é a figura da pessoa que não tem Cristo, da pessoa que não tem Jesus. É a figura de nós quando nós não tínhamos Jesus, quando nós não tínhamos alcançado a salvação. E de muitas pessoas que talvez haja alguém aqui assim nesta noite, mas com certeza lá fora, lá na sua família, na sua escola, no seu trabalho, tem muita gente assim. Gente que não conhece Jesus. Gente que depende de que alguém cheio do Espírito Santo pregue para ela. Gente que depende que alguém cheio da presença de Deus ore por ela e abençoe a vida dela. Amém? Esse homem, o nascimento dele foi marcado por uma limitação. Ele já nasceu coxo, ele já nasceu aleijado. E assim é todo aquele que quando nasce, todo ser humano quando nasce. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz no Salmo 51:5, Davi falando: Sei que sou pecador desde que nasci. Ou seja, assim como aquele homem já nasceu enfermo, assim como aquele homem já nasceu aleijado, todo ser humano já nasce carecendo da glória de Deus. Todo ser humano já nasce carecendo da misericórdia e da graça de Deus sobre a sua vida. Não é o pecado, ele não se trata de um ato pecaminoso. Por exemplo, alguém nasce, uma criança nasce, dali um tempo, dali alguns anos, ela vai cometer o primeiro pecado dela. Não se trata disso. Se trata da nossa natureza, a nossa natureza caída. Todos pecaram, disse Paulo em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não importa o quanto a tua vida sem Jesus pareça tranquila, preste atenção nisso.
Não importa o quanto você acha que está prosperando sem ter Jesus na sua vida. Não importa o quanto você acha que é feliz sem precisar vir a uma igreja ou concordar com o que é falado no altar da igreja. Não importa o quanto você está se sentindo bem por estar vivendo na prática do pecado ou nos vícios. Isso não importa, porque todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da graça de Deus. E tem um ditado que fala assim, ó, quanto mais alto, maior é o tombo, né? Tem gente que consegue ou acha que consegue viver sem Jesus, e ele vai indo, ele vai subindo, ele vai achando que está por cima da carne seca, como se diz, até o momento em que ele se vê no fundo do poço, até o momento em que ele se vê numa situação que ninguém pode tirá-lo de lá, nem o pai, nem a mãe, nem o amigo, nem o pastor, seja lá quem for, ninguém consegue tirar outra pessoa do fundo do poço, se não for o Senhor Jesus, se não for a presença de Deus, se não for o poder de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Esse homem já nasceu aleijado, ele viveu todos os seus dias até aquele dia aleijado, assim como nós vivemos todos os nossos dias no pecado, até que nós conhecemos o Senhor, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e nós reconhecemos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele que não tinha falha, se fez maldição por nós, que Ele derramou todo o seu sangue em favor de nós, Ele que sentiu toda a angústia do mundo, toda a angústia do pecado sobre a vida dele no Getsemane, Ele sua sangue, Ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas eu tenho no meu coração que naquele momento que o Espírito Santo fala com ele, ele diz, não, eu vou até o fim, porque vai valer a pena. E ele foi até o fim por sua causa, ele foi até o fim por minha causa, ele foi até o fim para que nós fôssemos salvos, e ele quer que além de sermos salvos, nós sejamos cheios da presença dele, cheios do Espírito Santo. Diga glória a Deus. O nascimento marcado pela limitação. Outra característica está lá no versículo 2. A Bíblia diz que ele era colocado todos os dias. Versículo 2. Ele era trazido todos os dias e colocado à porta do templo. Quem é trazido é porque não consegue andar sozinho. Quem é carregado é porque não conseguia chegar sozinho na porta do templo. Aquele homem era incapaz de caminhar até aquele lugar. Assim é a vida de um homem sem Deus. Nós somos incapazes de caminhar em direção a Cristo quando não temos o Espírito Santo em nós. Nós somos incapazes de caminhar em direção a Cristo enquanto não entendemos que nós somos pecadores e carecemos da glória do Senhor sobre a nossa vida. O pecador não consegue agradar a Deus com as suas próprias forças. Deus nos chama a santidade. Ele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ele diz, sede santos como eu sou santo. E às vezes a gente se pergunta, Senhor, como eu posso ser santo, tão falho, tão pecador, tão cheio de defeitos? Irmão, a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, toda maldição é quebrada, você é perdoado, você é sarado, você é curado, você é salvo. E agora viver em santidade é viver separado para Deus. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que nós não vamos falhar, mas quer dizer sim que nós devemos nos separar para o Senhor, viver aquilo que a Bíblia diz que nós devemos viver. Aleluia. É só dessa forma que nós vamos conseguir caminhar em direção a Cristo, e quando tivermos um encontro com Ele, como muitos já tivemos, caminhar com Cristo ao nosso lado, porque ninguém se salva por esforço próprio. Nós nos esforçamos para tomar posse, para possuirmos o reino de Deus. Mas quando se fala de salvação, irmãos, é pela graça, é pela misericórdia, é pela fé, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não vem de nós, porque se viesse de nós não seria graça. Pastor, o que é graça? A graça é quando nós não merecemos. Você acha que nós merecemos de estar aqui hoje? Talvez muitos de nós aqui merecêssemos coisas muito ruins da nossa vida, mas nós nos entregamos para Cristo. E a Bíblia diz que Ele joga o nosso passado no mar do esquecimento. A partir do momento que você se converte, você caminha com Jesus, você entrega a tua vida para Jesus, você não esquece do seu passado, até para que você se lembre de onde Deus te tirou. Mas Deus esquece, Ele joga no mar do esquecimento. Aleluia. Ele não te trata segundo os teus pecados do passado, Ele não te trata segundo os teus erros do passado. Basta que você se converta, que você entregue a sua vida para Jesus, e você vai conseguir caminhar com Ele. Diga glória a Deus. Outra característica está ainda no versículo 2. Estava Ele à porta do templo. Estava Ele à porta do templo. Irmãos, nós só ficamos à porta do templo quando o templo está cheio e não tem mais lugar.
Mas não, o lugar é dentro do templo, o lugar é dentro da igreja. Ele estava fora do templo. Só que o problema não é quando nós estamos com o nosso corpo lá fora, nós estamos fisicamente lá fora. O problema é quando a nossa mente está fora, quando o nosso coração está fora da presença de Deus, quando o nosso coração está fora do propósito de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou perto, eu vim aqui no culto, não é? Eu participo da Santa Ceia, eu sou dizimista fiel, de vez em quando eu venho na igreja. Você está muito perto, mas cuidado para que você não confunda perto com dentro. Ele também estava perto, mas ele não estava dentro do templo. Ele não estava dentro do lugar da adoração. E é assim que muitos vivem, próximos à fé, mas nunca transformados. Já viu aquelas pessoas que vêm na igreja? Talvez tu tenha um familiar assim, talvez tu tenha um amigo assim, aquela pessoa que é simpatizante, é nosso amigo. Ele não é inimigo de Jesus, ele não é inimigo da igreja, ele não é inimigo nosso, mas ele é um visitante, ele é alguém que vem de vez em quando, ele é alguém que não firma um compromisso com Deus, ele é alguém que vive à margem. Ele nunca entra no caminho que é Jesus Cristo. Ele nunca entra no templo como esse homem aqui entrou depois que foi alcançado, depois que foi curado. Então existem muitas pessoas que estão assim, e talvez familiares seus, talvez amigos seus que precisam ter um encontro com Jesus. Você sabe que eu vou relatar aqui, depois o irmão Renato vai poder relatar, né, irmã Vanusa? O que a irmã Vanusa me falou, salvo alguma palavra aqui que eu errar, mas eu acho que foi bem assim. A irmã Vanusa estava levando o irmão Renato para Caxias, estava ele na ambulância, né? Mais para lá do que para cá, mas Deus estava segurando a mão dele ainda. E aí ele estava indo na ambulância e um pouco de falta de ar, eu acho, ou dor no peito. E a enfermeira ou paramédica, não sei, perguntou para ele se ele fumava. E ele disse: não fumo nem bebo, eu sou crente. E ela disse que bom, foi Deus então que te abençoou. E aí o Renatão não deixou barato, meu discípulo, né? Diz ele assim: a senhora bebe? Não, ela falou assim: não, eu também não fumo, mas eu bebo um pouquinho. Foi isso, né? Eu não fumo, mas eu bebo um pouquinho, eu não sou evangélica. E ele disse: ah, tá, mas é bom ser logo, porque senão tu vai para o inferno. Já pensou se o Renato morresse naquele dia? A última coisa que ele ia fazer na vida era pregar o evangelho. Glória a Deus por ele, porque nós às vezes não pregamos para ninguém. Nós vamos morrer, vamos viver, vamos ressuscitar, e as pessoas passam por nós e vão para o inferno mesmo, porque a gente não prega para elas. Então o poder do Espírito Santo que está na sua vida não é para você girar, cair, virar cambalhota aqui na frente, ficar falando em língua sem parar. Embora tudo isso possa acontecer, você tomado pelo poder do Espírito Santo, para você ser cheio do Espírito Santo, Atos 1:8 fala: e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Descerá sobre vós, ou recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha. O poder do Espírito é para você testemunhar, o poder do Espírito é para você glorificar a Deus, o poder do Espírito é para você ganhar almas para Jesus, o poder do Espírito é para você ser tomado pelas lágrimas, como eu vi o irmão fazendo ofertório aqui agora, e tomado pela presença de Deus. Tem gente que trata a parte financeira como algo não espiritual. Você está muito enganado, meu irmão. Você está muito enganado, porque vai ter muita gente que vai para o inferno, não porque não é dizimista ou porque não é ofertante, mas porque é avarenta. É você ser tomado pela glória de Deus quando você prega a palavra, quando você olha para uma pessoa e seus olhos, eles ficam marejados, porque você está pensando: essa pessoa vai para o inferno, e eu tenho tudo aquilo que ela precisa para não ir, mas eu não tenho coragem de entregar. Nesta noite Deus vai te dar coragem, em nome de Jesus, porque Deus não nos deu espírito de timidez, Ele não nos deu espírito de covardia. Deus vai te dar coragem para pregar o Evangelho. Levanta a tua mão e recebe. Deus vai te dar coragem para pregar o Evangelho, lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na festa de família, na rua, na internet, aonde você estiver. Deus vai te dar coragem, em nome de Jesus. Ele vivia fora, ainda que perto. Nós precisamos usar o que nós temos, irmãos, para trazer alguém para dentro da casa, para trazer alguém para dentro da presença. Jesus disse, aquele senhor da parábola que Jesus falou do grande banquete, disse: força-os a entrar na minha casa.
Força-os a entrar na minha casa. Tudo que você vai fazer em se tratando de reino de Deus, de obra de Deus, de igreja, faça pensando em botar gente dentro da igreja e não tirar gente de dentro da igreja. Eu ensino os meus obreiros isso, irmão. Tudo para mim é desculpa para trazer alguém para a igreja. Tem que apresentar criança, traz padrinho. Tem que fazer casamento, traz padrinho. Tem que, por exemplo, consagrar obreiro, traz a família toda. Tudo é desculpa para botar gente para dentro da igreja. Porque a Bíblia diz, força-os a entrar na minha casa. E depois que você está aqui, não sou eu que falo, não sou eu que faço, mas é o Espírito Santo que convence quem Ele quer salvar. Amém? Usa o que você tem, irmão. Ainda no versículo 2, ele ia sendo colocado à porta do templo. Olha o que diz o versículo 2. Para pedir esmola aos que entravam no templo. Os perdidos, irmãos, eles vivem à custa de esmola. Eles vivem à custa de migalha. Eu vou lá na igreja agora porque eu estou passando uma luta aqui nessa área e eu preciso de uma bênção de Deus nessa área, e eu vou lá porque Deus vai me abençoar. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus nos chama. Mas o problema é quando nós alcançamos a bênção e nunca mais aparecemos. É quando nós alcançamos a tal bênção e se esquecemos daquele que nos abençoou. Quando nós alcançamos a tal graça que nós viemos buscar, mas esquecemos que dependemos da graça dele todos os dias para nos mantermos de pé. Não seja um crente que vive de esmola. Não seja um crente que vive de miséria, que vive do pouco. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus vai te enriquecer. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 ou 11 lá, que Ele é poderoso para te enriquecer em todas as coisas. Vamos botar lá versículo, para eu acertar o versículo aqui. 2 Coríntios 9. Se eu errar o versículo, os irmãos procuram no Google. 2 Coríntios 9, 10, coloca, por favor. 11. Então volta no 10. Eu vou ler o 10 e o 11, olha só. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Diga comigo, em tudo. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando fala de riqueza, o povo pensa em dinheiro. Deus pode abençoar financeiramente, é lógico que pode, desde que você cumpra o propósito para o qual Ele te enviou esta bênção. Mas enriquecer, ali diz, em tudo. Em tudo. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Então você tem que pensar sobre isso. Eu não sou um crente que vai viver de esmola. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não aceite viver de migalhas espirituais. Alguém que vem no culto porque sente um arrepio, esse arrepio não vai sustentar a sua fé. Alguém que vem no culto para assistir alguma coisa como forma de entretenimento, isso não vai sustentar a sua fé. Aleluia! Você precisa entender isso. Nós trabalhamos conforme o que Deus nos dá, para nós termos um melhor ambiente, para nós termos uma tecnologia, para nós termos, sei lá, uma luz, seja lá o que for, para que você se sinta bem, glória a Deus por isso. Mas nada disso vai te sustentar, porque se vier outra pandemia e fechar a igreja, eu quero ver quem vai comigo para o meio do mato cultuar, para o meio da rua cultuar, para o meio da praça cultuar, nas suas casas cultuar. Se alimente de algo que sustenta a sua fé. A gente vê uma explosão muitas vezes de crentes seguindo umas modas, seguindo algumas coisas meio estranhas, e a gente pensa assim, não, mas lá que é legal, está todo mundo indo para lá. Legal é aqui, irmãos, ó, na palavra de Deus.
Pode ser igreja grande e pequena, igreja bonita, feia, igreja rica, pobre. Tem que ter a presença de Deus, tem que ter a palavra de Deus, porque é isso que vai te manter de pé quando a luta vier. É isso que vai te manter de pé e te sustentar quando você estiver diante de Deus dizendo: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. É a palavra de Deus que vai te sustentar, é o Espírito de Deus que vai te manter de pé, é esse irmão que está do teu lado que Deus vai usar para te abraçar. Aleluia. Não viva de esmolas, nem espirituais e nem emocionais. Nós temos hoje uma geração fraca de identidade, que não sabe quem é, que precisa que alguém o queira para ele se sentir bem, que precisa que alguém a deseje para ela se sentir bem, que precisa botar uma roupa ridícula para mostrar o seu corpo, para ser aceita pelos outros. Essa é a geração que nós vivemos. Aí quando você confronta: ai, feriu os meus sentimentos, me magoou. A palavra não muda, irmãos. Tu quer ser salvo, sim ou não? Negue-se a si mesmo, negue as suas vontades. Você é filho de Deus. No curso Crescendo na Fé, na primeira aula, nós aprendemos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Você é amado por Deus, você foi salvo por Ele. Você não precisa de esmola emocional de ninguém. Ninguém me ligou, ninguém dá bola para mim, ninguém não sei o que. Sabe quando Jesus estava pregado lá na cruz, quem é que estava com Ele lá? Estava a mãe dele, 1 ou 2 apóstolos, 2 ou 3 pessoas ali. O resto, todo mundo abandonou Ele naquela hora. E você, o lírio dos campos de Jesus, quer estar sendo bajulado, quer que alguém te ame. Eu preciso que alguém me ame. Jesus já te amou, irmãos. E tu pode encontrar o amigo que for, o namorado que for, a pessoa que for, ninguém vai se deixar ser pregado numa cruz para provar que te ama. Será que alguém consegue dar um glória a Deus aí, irmãos? Eu preciso que vocês voltem domingo que vem. É culto de ceia domingo que vem. Mas Deus está aqui. Quando as irmãs estavam cantando aqui, eu senti a glória e a unção de Deus sobre esse lugar. E se alguém sentiu, é porque Ele está. E mesmo que não tivesse sentido, só em estarmos reunidos no nome dEle, Ele se faz presente no nosso meio. Glória a Deus. Não viva mais de esmolas, irmãos. Você é muito amado por Deus, a ponto de Ele entregar o Filho dEle para morrer por você naquela cruz. Você não depende do amor de ninguém, você não depende da atenção de ninguém. Eu nunca esperava que fulano fosse me trair. Essa eu já passei, irmãos. Essa faculdade eu já me formei agora. Aproveita o meu ensino para tu não ter que se formar nela também. Eu nunca pensei que a fulana fosse me trair. Nunca pensei que fulano fosse me abandonar, que ia virar as costas para mim no meu momento mais difícil. Bem-vindo à vida, irmão. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à igreja do Senhor. Porque vai ter momentos, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, não tinha ninguém lá com ele, a não ser os leões de Jesus, para cuidar dele, para salvar ele, na presença de Deus ali. Às vezes nós somos jogados aos leões, e sabe quem está lá com a gente? Não é um amiguinho, não é a amiguinha, não é o irmão, não é o esposo, a esposa, o namorado, a irmã, o colega, não! Quem está lá é Jesus, quem está lá é Deus. Aquele que nós abandonamos por qualquer outro, aquele que nos abandonamos por qualquer coisa, nós deixamos Ele de lado, mas é Ele que vai estar dentro da cova contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Deus está fazendo algo nessa noite, em nome de Jesus. Versículo 10. Vamos ler o que diz lá. Não erreis, ou melhor, eu já estou lá em Apocalipse, ó. Vamos ler o que eu ia ler aqui, ó. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem o efeminado, nem o sodomita, nem o ladrão, nem o avarento, nem o bêbado, nem o maldizente, nem o roubador herdará o reino de Deus. Só os 3 entenderam o que está acontecendo. Eu fui ler Atos, eu estou lá em 1 Coríntios. E nós lemos 2 Coríntios ali ainda. Mas vamos lá.
Tem gente que não tem fé mesmo. Eu não tenho tanta fé assim, né, irmãos, como aqueles que dizem assim: eu vou botar o dedo aqui e Deus vai me dar a palavra para eu pregar hoje. Não tenho tanta essa fé. Eu passo horas preparando a mensagem para trazer. Mas eu abri aqui, eu não pude deixar de ler. Atos 3, voltemos. Versículo 10. Todos reconheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola na porta do templo. Todos o reconheceram naquele momento. Depois que ele foi curado, depois que ele alcançou a sua cura, todos reconheciam o testemunho dele. O testemunho dele era inquestionável. Nós não podemos ter um testemunho questionável. O que é um testemunho questionável? Será que ele mudou mesmo? Será que ela mudou mesmo? Não pode ser assim o nosso testemunho. O crente é sim, sim ou não. Ou tu mudou, ou tu não mudou. Ou tu é uma nova criatura, ou tu não é. Ou eu nasci de novo, ou eu não nasci de novo. Não existe meio termo. Eu sou meio crente, eu sou meio fiel, eu sou meio cheio do Espírito Santo. Não existe. Ou você é, ou você não é. O seu testemunho tem que ser inquestionável. Isso não quer dizer que você é perfeito, que eu não vou falhar. Não é isso. Mas a mudança tem que acontecer de forma total na nossa vida. Nós só vamos, é claro, chegar à plena estatura de Cristo. Nós só vamos receber um corpo glorificado enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nesse corpo aqui. A gente vai pecar, a gente vai errar, mas nós somos salvos, nós somos remidos, nós fomos transformados pelo Senhor. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia as coisas erradas não faça mais. O nosso testemunho tem que ser inquestionável. A transformação na vida daquele homem foi visível e admirável. Aí sabe o que acontece quando a transformação é visível? Ninguém pode duvidar do agir de Deus. Ninguém pode duvidar do agir de Deus. Aleluia. Eu não tinha condições de estar aqui pregando. Talvez você não tinha condições de ser crente hoje. Você não tinha condições de estar servindo a Deus hoje, porque a nossa vida passada era cheia de pecado. A nossa vida passada era muito terrível. Mas o Senhor nos salvou, e não porque merecêssemos, mas porque cremos. A graça de Deus nos alcançou, o favor de Deus nos alcançou, e hoje nós somos transformados, e o nosso testemunho tem que ser inquestionável, porque isso não vai dar margem para dúvida. Ninguém podia negar o agir de Deus na vida daquele homem. Ninguém podia dizer assim: não, mas ele está meio manco ainda. Não, mas ele ainda está pedindo umas esmolas de vez em quando. Não, mas ele não mudou bem, está puxando uma perna ainda. Não, foi inquestionável. A Bíblia diz que ele entrou no templo saltando, dançando, pulando e glorificando a Deus. Aleluia. Nós não sabemos o que é isso, porque a gente nunca foi aleijado. Ele sabia o que era isso. E ainda assim nós damos glória a Deus. Imagina uma pessoa que durante 20, 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, nunca deu um passo. Entrar na casa de Deus pulando, louvando a Deus, adorando o Senhor. Eu me lembro quando o William levou o primo dele para a igreja. Lembra o William na 7? Não sei se ele se quebrou, né? Caiu de skate, alguma coisa nesse sentido. Não foi no skate, ele estava mal. Foi o aneurisma. Isso, eu tinha até o exame dele até um tempo atrás aqui, né? Ele teve o aneurisma, irmãos, e ficou tudo errado, né? Ficou vegetando. Aí nós tínhamos o culto aqui na sede, e o William deu um jeito de levar ele. Não foi mais que 3 ou 4 cultos do dia que ele chegou lá, um esqueleto, quase sem se mexer. Irmã Bruna, se lembra? Se babando, estava vegetando e sendo na cama. Chegou daquele jeito. Não deu 3 ou 4 cultos, ele foi de skate para a igreja. E esse testemunho foi inquestionável do agir de Deus, da cura, do poder miraculoso de Jesus para curar um enfermo. É inquestionável. Esse homem entrou pulando, saltando, dando glória a Deus dentro do templo. As pessoas não duvidavam mais de Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Você sabe outro testemunho inquestionável? Saulo de Tarso, o nosso irmão, depois o apóstolo Paulo. Perseguidor de crente, literalmente perseguia, matava, mandava matar, prendia.
Aí um dia Jesus apareceu para ele, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou totalmente a vida dele. E a Bíblia que você lê hoje, no Novo Testamento, a maior parte foi escrita por ele, inspirada pelo Espírito Santo. Testemunho inquestionável. Então a nossa mudança, elas tem que ser tão real, irmãos, que vai impactar a todos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou terminando aqui, mas eu tenho uma última coisa para falar para os irmãos aqui, um último tópico nessa mensagem. Porque você é um discípulo de Jesus. Amém? Você é um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus, ele é cheio da presença de Jesus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E esse poder que há dentro de nós, eu quero que o João coloque Atos 1:8 para mim, eu vou ler novamente. Atos 1:8. Esse poder que há dentro de nós, esta unção que há dentro de nós, ela tem um propósito, irmãos. E esse propósito não é só nos manter firmes e de pé. Vamos ler Atos 1:8. Uma das últimas coisas que Jesus falou aos seus discípulos: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. Essa palavra poder no grego deriva da palavra dunamis, que quer dizer não, da palavra dunamis é a palavra dinamite saiu. O que isso tem a ver, pastor? Para você entender o que o escritor quis dizer quando ele falou o poder do Espírito Santo. Não é um arrepio, não é um sentimento, não é algo que vai te impressionar de alguma forma no seu interior apenas, mas é algo que vai fazer com que você seja usado pelo Senhor para alcançar vidas, que você seja usado pelo Senhor para alcançar famílias, que você seja usada pelo Senhor, mulher, para alcançar mulheres. Agora nesse mês de setembro principalmente, tem culto de mulheres, tem encontro de mulheres. Já pensou se cada mulher dessa igreja ganhar 2 ou 3 para Jesus, levar 2 ou 3 nesse evento que vai ter, irmãs? Além do galardão, da recompensa que você vai receber, você não tem noção da alegria que é ganhar alguém para Jesus. Não, você tem noção sim, já ganhou. Alegria que é encaminhar alguém para Jesus, ganhar alguém para Jesus. E você vai fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Pedro e João usaram o que eles tinham, uma unção que transforma vidas. Eles disseram, Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Te levanta e anda. Aleluia. Eles não deram o dinheiro que ele queria, mas eles tinham poder para dar aquilo que o Senhor queria fazer na vida deles. Você entende isso? Às vezes você vem em busca de uma esmola, Deus permite que você venha porque Ele tem algo muito maior para fazer na tua vida, porque Ele tem algo muito grande para fazer na tua casa, porque Ele tem algo poderoso para fazer na tua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Você veio por uma coisa, mas Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou nós pensamos. Você consegue ficar de pé? Glória a Deus. Eles não ignoraram o homem ali pedindo esmola. Eles não olharam para o homem assim na porta do templo e disseram: um mendigo aí, só mais um pedindo esmola. Eles não ignoraram ele. Mas eles, olhem para mim aqui. Você tem que ver o que o mundo não vê. Vou repetir, você tem que ver o que o mundo não vê. Não é que você não deva ajudar, pelo contrário, deve ajudar. Se a pessoa está com fome, tem que dar comida para ela. Mas enxergue além do que o mundo enxerga. O mundo enxerga ela precisando de um prato de comida. Você tem que enxergar ela precisando de Jesus. Você tem que enxergar ela precisando de salvação. Aleluia. Eles pararam, olharam e estenderam a mão. Quantos ao seu redor estão precisando hoje? Que você estenda a mão e diga assim: vem comigo. Aí você olha, a pessoa está precisando de um lanche, de um prato de comida.
você dá o prato de comida, mas você diz assim, ó, vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Aqui é o caminho, aqui é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Aleluia, aleluia. Ele não vai te dar só um prato de comida, Ele vai te prosperar, Ele vai te levantar, te fazer assentar-se entre os príncipes, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém. É isso que as pessoas precisam. Elas precisam que você mostre o caminho para elas. E você é cheio do Espírito Santo para isso, irmão. Para mostrar o caminho para ela. Curve a sua cabeça nesse momento. Em nome de Jesus. Pense em Deus. Pense no que você veio buscar nessa noite. Saiba que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Mas Deus também pode fazer muito mais do que você está pedindo. Muito mais do que você está pensando. Vai glorificando a Deus. Vai glorificando a Deus. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará um serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. O bem maior que o Senhor pode nos dar é o Espírito Santo, é o Espírito dele nas nossas vidas. É o Espírito dele nas nossas vidas. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, o que você veio buscar aqui. Mas deixa um pouquinho isso de lado e busque o Espírito Santo de Deus. Busque a presença de Deus. Você pode ter todos os recursos desse mundo, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Se nós não tivermos a unção de Deus, nós não temos nada. Aleluia. Você tem algo que alguém lá fora está precisando muito. Peça para que o Senhor te revista nessa noite do Espírito Santo, para que você ganhe almas, para que você alcance vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Comece a orar, comece a falar com Deus. Não tem o que você esperar. Não espere mais oração, mais música. Não. Ore. Peça para Deus. Peça para Deus que você veio buscar nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Então peça para o Senhor: Senhor, eu quero o teu Espírito. Me batiza com o teu Espírito, Senhor. Diga: Espírito Santo, eu quero a tua presença sobre mim. Eu quero a tua presença sobre a minha vida. Clame a Ele nessa noite. Peça para Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você nasceu com limitações, assim como aquele homem nasceu com limitações, mas ele foi restaurado. Então você pode ser restaurado nesta noite. Você pode ser restaurado nesta noite. Você pode ser restaurado nessa noite pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que pediu esmola, você que veio em busca de pequenas coisas, o Espírito Santo está sobre ti nessa noite. O Espírito Santo descerá sobre ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Dê a Ele toda a honra, dê a Ele toda a glória, dê a Ele todo o louvor. Oh, Jesus! Adoramos Jesus. Adoramos Jesus. Te louvamos pela Tua graça, pelo Teu favor. Nós queremos mais a Tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos mais a Tua unção sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer.
Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando